Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se gostou, já vai se inscrevendo e acionando o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like. Vamos para o vídeo. Top 10 curiosidades sobre Hitler. Adolf Hitler é uma das figuras mais polêmicas e odiadas da história da humanidade. Apesar de ele ter se tornado o personagem principal de muitos filmes, documentários e livros, ainda há muitas curiosidades sobre Hitler que a maioria das pessoas desconhece. O chanceler e líder do partido nazista na Alemanha foi o responsável pelo Holocausto e teve um papel de destaque na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que ele também causou a morte de mais de 40 milhões de pessoas. 10. Hitler tentou seguir carreira como pintor. Pode ser até difícil de imaginar, mas houve um tempo em que Hitler queria seguir carreira como pintor. Aos 18 anos após a morte de sua mãe, ele se mudou para Viena, onde tentou entrar na Academia de Belas Artes da cidade. Seus desenhos foram considerados abaixo da média e sua candidatura negada. Depois disso, ele ainda realizou uma segunda tentativa que também foi negada. Nessa época, Hitler viveu tempos difíceis e passou um tempo num abrigo para pessoas sem teto. No entanto, com o tempo ele conseguiu dinheiro suficiente para pagar um lugar para morar através das reproduções de cartões postais que pintava. 9. Ele é autor de um best-seller. Em 1924, quando estava na prisão, Hitler começou a escrever um livro chamado Mein Kampf, que pode ser traduzido como Minha Luta, no qual compartilhava sua história e sua ideologia antissemita. Embora o livro não tenha recebido muita atenção logo após sua publicação, ele ganhou muitos leitores com o crescimento do nazismo e conforme Hitler foi se tornando uma pessoa poderosa. Dessa maneira, no ano de 1939 mais de 5 milhões de cópias haviam sido vendidas. Depois da morte do Führer, a reprodução e venda do livro foi proibida em diversos países. Curiosamente, no ano de 2016 o livro voltou a entrar para a lista dos mais vendidos, justamente quando caiu em domínio público e uma nova edição comentada foi publicada pela primeira vez desde a morte de Hitler. 8. Possuía uma fortuna de 5 bilhões de dólares. Apesar de ter nascido numa família pobre, depois de ter se tornado um líder político, Hitler conseguiu acumular uma fortuna de 5 bilhões de dólares. Porém, como você pode imaginar, ele não era nenhum modelo de honestidade e dedicação ao trabalho. Segundo historiadores, as estratégias de Hitler para juntar todo esse dinheiro comprovam esse fato. Em primeiro lugar, ele se recusava a pagar impostos. Em segundo lugar, ele ficava com parte das doações que seu partido recebia, além de parte do dinheiro do governo. Mas talvez a estratégia mais curiosa é que ele exigiu que o governo fechasse um contrato de distribuição gratuita do seu livro para parte da população, como pessoas recém-casadas e soldados. Logo, ele ficava com a renda que o governo pagava pela compra dos seus livros. 7. Ele foi considerado o Homem do Ano pela Time Magazine. Difícil de acreditar, mas no ano de 1938 Hitler recebeu uma nomeação para o Homem do Ano pela Time Magazine. Obviamente essa escolha foi extremamente controversa e deixou muitas pessoas chocadas. A explicação dada pela revista naquela época foi de que ele era a maior ameaça à democracia e à liberdade que o mundo enfrentava na época. Um tanto estranho premiar alguém por isso, você não acha? 6. Adolf Hitler foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 1939 Hitler recebeu indicação ao Prêmio Nobel da Paz, mas não se preocupe, essa foi apenas uma brincadeira. Naquela época, Erich Brandt, o responsável por isso, enviou uma carta irônica junto com sua indicação, como uma tentativa de criticar Hitler. Como você pode imaginar, Hitler não ficou nada feliz com isso e enxergou essa indicação como um insulto à Alemanha. Consequentemente, ele proibiu que qualquer alemão aceitasse um Nobel nos próximos anos. 5. Outras pessoas provavam sua comida. Uma das curiosidades sobre Hitler que poucas pessoas conhecem é que ele tinha medo de ser envenenado por seus aliados. Para evitar que isso acontecesse, ele tinha cerca de 15 jovens mulheres que experimentavam sua comida antes dele.
Esse fato se tornou conhecido quando uma das mulheres que faziam isso decidiu contar sua história para uma jornalista em 2013. Segundo ela, isso era visto como algo do qual ela deveria se orgulhar, apesar de ela temer constantemente a própria morte. 4. Ele tinha vários problemas de saúde. Depois da morte de Hitler, muitos dos documentos relacionados a ele desapareceram, incluindo seu histórico médico. No entanto, foram encontradas algumas anotações do seu médico pessoal, que comprovam que o líder político possuía diversos problemas de saúde, como, por exemplo, problemas gastrointestinais que faziam com que ele sofresse de cólicas e diarreias constantemente. Além disso, há estudiosos que apontam para outros problemas de saúde do líder político, como o mal de Parkinson e até mesmo sífilis. 3. Hitler era viciado em drogas. Outro fato comprovado pelas anotações do médico é que ele prescrevia a utilização de diversas drogas a Hitler. Inicialmente, Hitler começou a tomar injeções de vitamina para cuidar da saúde, mas acabou usando drogas como cocaína, metanfetamina e opioides. Além disso, as forças alemãs também tomavam uma droga chamada Pervitin, medicamento derivado da metanfetamina que era considerado uma substância capaz de melhorar o desempenho e a confiança dos soldados, além de diminuir a sensação de fadiga. Curiosamente, naquela época o Pervitin era algo muito comum, utilizado até mesmo por donas de casa. 2. Sobreviveu a pelo menos 42 atentados de morte. Ao longo de sua vida, Hitler fez muitos inimigos e há pelo menos 42 tentativas de assassinato que já foram descobertas. Na verdade, é bem provável que esse número seja bem maior, já que agentes secretos realizaram muitos desses atentados. Essas tentativas incluem envenenamento, explosivos plantados em locais em que Hitler estava e armas de fogo. Como resultado, algumas delas renderam bons filmes sobre o assunto, como Operação Valquíria e Bastardos Inglórios. Hitler se suicidou com cianeto e um tiro na cabeça. No dia 30 de abril de 1945, com a aproximação das tropas inimigas da região onde ele estava alojado em seu bunker, Hitler cometeu suicídio. Ele e sua então noiva, Eva Braun, deram cianeto para seus próprios cachorros e também tomaram o mesmo veneno e Hitler ainda atirou na própria cabeça. Depois disso, os oficiais queimaram o corpo de Hitler, o que deu origem a inúmeras teorias da conspiração de que ele ainda estaria vivo. Contudo, o exame da sua arcada dentária comprovou que isso não é verdade. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like.